Como reunir uma família separada pelas consequências da escolha de uma mãe que é viciada, imigrante e moradora dos Estados Unidos fez? Como reunir uma família? Bom, esse é basicamente o plot de Este Lado de Providence, da autora Rachel Harper, e eu vou compartilhar as minhas impressões de leitura desse livro. Se você quiser saber, fica comigo depois da vinheta. Oi, aqui de novo. Tô com meu cafezinho aqui, então pega o seu cafezinho também e venha fazer parte da primeira resenha do nosso canal. Pois é, gente. Vou testar, tá? Formatos. Então, essa não vai ser uma resenha estática, no sentido de que, nas próximas resenhas você vai fazer dessa forma. O que eu fiz? Dividi em 5 momentos, tá? A minha análise, escrevi as minhas impressões e dividi ela, em 5 momentos, e vou compartilhar elas aqui com vocês sobre esse livro da Rachel Harper, que foi a caixinha do mês de novembro da Tag. Pois é, gente, eu não terminei de ler ele agora, eu terminei ele de ler ano passado, mas atrasados, várias coisas pra fazer, eu estou fazendo a resenha só agora, tá? Dei uma caçada aí pela internet e reparei também que a gente não tem resenhas desse livro. Estranhamente, eu não consegui encontrar. Eu só consegui encontrar, por exemplo, shorts eu consegui encontrar na internet, mas eu não consegui encontrar resenhas, entendeu? Pelo menos uma resenha longa, pelo menos pra gente ter um overview, do livro. E aí eu falei, bom, talvez seja de ajuda para futuros leitores, que queiram ler Este Lado de Providência da Rachel Harper. Então, vamos lá? Bom, falando sobre a autora, tá, gente? A Rachel Harper, ela é autora de 3 romances: The Other Mother, The Side of Providence e Bride's Ankle Blues, tá? Ambos finalistas e vencedores de vários prêmios lá fora, tá? Nos Estados Unidos. Seu trabalho foi indicado ao prêmio Pushcart e ela apareceu em inúmeras antologias também. Ela também escreveu vários roteiros, incluindo uma adaptação do romance Hush, da premiada autora Jacqueline Woodson, e co-escrito com Sam Zalutsky, e os pilotos originais também dos roteiros de City of Providence e Los Anchorage. Harper recebeu várias bolsas também, e ela é graduada pela Brown University e pela University of Southern California, e também faz parte do corpo docente da Naslund Man Graduate School of Writing da Spalding University, eu acho que é assim que se fala, tá? Ela mora em Los Angeles atualmente e trabalha em vários novos projetos. Passado esse momento de apresentação da autora, a gente vai contextualizar esse livrinho aqui, tá? Esse calhamaçozinho aqui, tá? Bom, contextualizando, gente. A Rachel Harper, ela tem uma escrita de fácil aderência, mas nem por isso a escrita dela é medíocre, tá? Ela constrói muito bem as personagens do livro e as personagens vão te cativar desde o início, tá? Pode apostar. Nem sempre essas personagens vão agir de forma ética, mas aí é que tá o grande mérito desse livro, tá? Ela consegue transitar entre o certo e o errado, fazendo você se identificar com os personagens. E você vai avançando na história e vai transitando entre essa dualidade certo, errado, e é isso que vai fazer você se apegar aos personagens. Aqui a gente encontra temas como imigração, segregação racial, drogas, abusos, abandonos, mas também esperança, empatia, amor e inocência. Tá? Na história, nós somos apresentados a Célia, que é mãe de 3 filhos, tá? O Cristo, de 11 anos, a Luz, de aproximadamente 8, 9 anos, e a Trini, que é a bebezinha da história. Logo no início, nós já somos apresentados à vida inconsequente que a Arcélia leva, tá? E aí a gente vai sendo apresentado a inúmeras situações de vulnerabilidade em que ela está e que ela também coloca
os seus filhos, né, a sua família. Bom, a Célia é porto-riquenha, tá, gente, vivendo nos Estados Unidos, em busca de condições melhores de vida. E aí, para contextualizar, eu não sei se vocês sabem, mas Porto Rico é território dos Estados Unidos, tá? Segundo reportagens do BBC News, a ilha caribenha ela enfrenta uma crise econômica, tá? Com 45% da população vivendo em estado de pobreza, o que é mais de 3 vezes o percentual dos Estados Unidos. O fato de seus cidadãos terem direito ao passaporte americano faz com que Porto Rico sofra uma imigração em larga escala. Então, a gente tem, né, 3,4 milhões de porto-riquenhos, né, vivendo na ilha, enquanto que no território dos Estados Unidos a gente tem 5 milhões de porto-riquenhos. Só para vocês verem as diferenças em termos de porcentagem, né? Vamos para a história em si, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história, dada essa contextualização. A Rachel Harper, ela vai apresentando, então, como essa mulher, ela tenta sobreviver num país que tem uma política migratória zero tolerância para imigrantes. Bom, somado a isso, nós temos o vício da personagem principal em drogas, tá? Ela é viciada em heroína e ela também trafica drogas, tá? A história ela começa então quando a Célia, essa personagem principal, ela é presa pelo uso de drogas e é levada para um centro de detenção feminino. E não se preocupe, isso não é spoiler, ele tá na contracapa do livro, tá? E acontece bem no segundo, terceiro capítulo logo da história. Qual é o problema disso, né? O problema é que os seus 3 filhos ficam completamente desamparados, né, em situação de vulnerabilidade, porque eles ficam entregues, né, nas mãos de uns e outros, a que essas pessoas também, de responsabilidade duvidosa, cuidem deles. A voz principal dessa história é do Cristo, ele tem 11 anos, e aí, desde muito cedo, né, já dada a detenção da mãe, nesse centro de detenção feminino, ele assume a responsabilidade de cuidar das irmãs, né? Até que a sua mãe volte. E aí a gente vai acompanhando a jornada desse menino de 11 anos, que vai amadurecendo pelas ruas de Providence, nos Estados Unidos, fazendo quase que tudo de legal, né? Para cuidar de si e também cuidar das irmãs. Bom, sobre as personagens desse livro, gente. A gente tem várias personagens que são muito cativantes, porque a Rachel Harper, ela constrói muito bem as suas personagens. Elas vão ganhando corpo à medida que você vai avançando na história. De alguns você vai odiar, outros você vai gostar, mas daí tá o mérito da autora, tá? E aí, de algumas dessas personagens, eu selecionei aqui 4, melhor dizendo, para pontuar, que eu acho que são fundamentais para a trama, né, da história. Primeira personagem é o César, tá? Que é um amiguinho da escola e da turma do Cristo. Eles estudam juntos. Ele também é um imigrante, mora com a avó, né? Na cidade de Providence. E os diálogos entre o Cristo e o César são muito bons, são muito bem construídos, são muito profundos. Algumas vezes são tristes, tá? Mas a leveza da inocência que a autora coloca sobre os meninos e sobre o diálogo deles faz com que a gente não sinta o peso do drama que essas crianças estão vivendo. Uma segunda personagem importante para a trama é a senhorita Valentim, que é a professora da classe especial para latinos na escola onde o Cristo e Luz estudam, né? O Cristo e a Luz, que é a irmã do Cristo, tá? E essa personagem também é crucial para a história, porque muitos desdobramentos ao longo do livro vão passar pelo amor, né, pela empatia que essa professora sente por Cristo e pela família dele, né, pelas irmãs. Vale dizer aqui também que Providence também é uma personagem na trama, tá? A história
né, ela vai ser ambientada na cidade de Providence e a gente vai acompanhando a descrição da cidade, a gente vai acompanhando o clima, os moradores, as casas, os prédios, né? Então a cidade vai ganhando corpo à medida que a gente vai avançando na história e a cidade se torna uma personagem também, né? O clima da cidade acaba que por ganhar tanto volume, né, tanto corpo ao longo da leitura, que a gente acaba identificando a cidade como uma personagem também, a despeito dos outros personagens. Vale destacar isso. E por fim, o meu personagem preferido da história, que é o Snowman, tá? Não vou dar spoilers de por que ele tem esse nome, mas o Snowman é dono de imóveis em Providence e outros negócios também, tá? Na região. E ele adota informalmente o Cristo, ele coopta ele, né, para trabalhar para ele. E a proposta de trabalho é uma proposta de trabalho super duvidosa, mas a intenção do Snowman é aproximar o Cristo dele de modo que ele consiga cuidar, né, vigiar ele. Porque ele sabe que ele e as irmãs estão largados, sozinhos, né? Tentando se virar sozinhos. Então ele aproxima o Cristo dele com uma proposta de trabalho super duvidosa, mas a intenção é das melhores. E acredita em mim, é um personagem que começa pequenininho na história. Você não percebe de início a importância que ele tem, mas ele vai crescendo. E os sentimentos a respeito dessa personagem, né, do Snowman, vai se intensificando à medida que a história vai crescendo e rumando pro final. Então, é o meu personagem preferido da história. Bom, o desfecho do livro pode decepcionar algumas pessoas e pode surpreender outras pessoas. Não vou falar sobre o desfecho do livro, mas o mérito da autora está em envolver os leitores nesse processo de desenrolar da trama da história. Tá? Você realmente vai ficar envolvido, você vai querer saber o que acontece com essas personagens, quais caminhos, né, a história, a trama vai levar elas, e a leitura vale muito a pena quando você chega no fim. Por fim, não menos importante, a gente vai falar sobre o estilo do livro, sobre a estrutura dele, né? Apesar dos temas pesados, a autora, ela intercala muito bem a narrativa em vários personagens, dentre os quais alguns eu já citei, né? E isso alivia um pouco o peso do drama que o livro carrega. Então ela intercala, né? Ora é o Cristo quem narra a história, ora é a Luz, ora é a Senhorita Valentim, ora é a Arcélia, ora é o Snowman. E aí ela vai brincando com essas múltiplas perspectivas que faz a gente ter uma visão quase que 360 de tudo que tem acontecido, né? Porque a gente vai reunindo informações através dos olhares, né, dessas várias personagens. Como eu falei, apesar dos temas super difíceis que a autora aborda, ela suaviza, né, a escrita dela, ela suaviza um pouco o drama que o livro traz quando a gente acompanha a perspectiva das crianças, né, porque ela torna sutil, né, essas temáticas super pesadas através das falas das crianças. Como, por exemplo, a questão do abandono, né, que é muito abordada no livro. Por fim, o livro foi publicado pela primeira vez em 2016 nos Estados Unidos, foi premiado, e aí a TAG, curadoria, traz, né, essa versão exclusiva, né, essa versão em primeira mão para o Brasil. O livro tem 392 páginas, os capítulos são curtos e intercalam uns e outros personagens contando a história. E é isso, gente. Essa foi a resenha, tá? Desse lado de Providence. Eu gostei muito do livro. Levei aí, acho que um pouquinho mais de 3 semanas pra ler. Eu li devagar ele, mas a narrativa é muito boa. A escrita da Rachel Harper é muito boa também, muito bem estruturada. Ela vai amarrando, sabe, a história do começo ao fim. Você se apega a alguns personagens. Os temas são pesados, sim, mas ela tem uma leveza na forma de contar a história que torna o livro gostoso, né? A história, a trama gostosa de se acompanhar. Tem todo esse pano de fundo, né, sobre a imigração, né, porque afinal de contas
a Arcélia, né, e a família dela, os meninos, né, as crianças, são porto-riquenhas. Eles vivem numa comunidade de porto-riquenhos, né, nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhando, né, esses debates raciais e migratórios, né, esses debates a respeito também do uso de drogas, de abandonos, enfim, né, várias questões que são pesadas, mas que a autora aborda de maneira muito leve, muito palatável, né, na hora de se ler. E é isso. Se você estiver curioso para acompanhar essa leitura, eu acho que essa versão só vai estar disponível na loja da Tag. Então você vai ter que procurar ela na loja da Tag, tá? Eu procurei na Amazon e em outros sites, eu não consegui só achar a versão em língua inglesa. Eu acho que não tem ainda uma tradução de alguma editora, tá? Só em versão exclusiva mesmo pela Tag, mas a história é muito boa, tá? Vale a pena o investimento. E é isso, obrigado por você ter ficado até aqui, até o final. Se você gostou dessa resenha, se você gostou desse formato também, deixa aqui embaixo nos comentários. Olha, Guilherme, gostei dessa estrutura que você fez, né? Falar sobre o livro, contextualizar, falar sobre a autora, falar sobre a história, enfim, sobre os personagens. Vai me dando dicas de como eu posso tornar mais dinâmico vídeos de resenha, tá? E esperem mais vídeos de resenha, porque eu tenho bem uns 2 ou 3 livros, próximos livros, né? Pra poder resenhar e trazer aqui pro canal. Obrigado por ficar até aqui. E se você gostou, não esquece, deixa o seu like. Tchau, tchau.